Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje vou estar aqui fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer uma receita bem especial, uma receita de bolacha de manteiga ou, conforme a região, biscoito amanteigado, feito com polvilho. Então vamos lá. O que eu vou precisar para esta receita? 6 ovos. Os meus ovos são um tamanho médio para grande. Se for pequenos, coloque 7. 600 gramas de açúcar. 200 gramas de manteiga. É manteiga, tá, gente? Não margarina. Eu com margarina nunca fiz. Aí o resultado final não é o mesmo, tá bom? 500 gramas de polvilho doce. 10 gramas de açúcar de baunilha. Sal amoníaco, 25 gramas. 500 ml de leite, 15 gramas de fermento instantâneo, essência de baunilha, farinha de trigo ao necessário. Tenho aqui 1 quilo, mas eu vou utilizando conforme eu preciso. No final da receita eu passo o quanto que sobrou. Então vamos lá. Primeira coisa, vou levar o meu leite para aquecer, para colocar o sal amoníaco para dar início à nossa receita. Então, enquanto o nosso leite está aquecendo, vou colocar aqui os 6 ovos e vou estar batendo ele com o açúcar. Eu estou utilizando o açúcar refinado, fica mais fácil. Não vai ficar aquelas... Você não fica sentindo o açúcar na sua massa do seu biscoito, da sua bolacha. A questão da bolacha e do biscoito, conforme a região, né, gente? Tem lugares que se conhece por biscoito, outros por bolacha. Então, vou estar utilizando os dois termos para agradar a todos. Então, vou bater os ovos com o açúcar. E aí, vou estar colocando na sequência agora a manteiga. A minha manteiga está em temperatura ambiente, tá? Ponto de pomada, que se diz, para ela se desmanchar mais facilmente na nossa massa. Então, vou colocar e vou bater mais um pouquinho. Nosso leite já aqueceu bem, ele está quente, não é fervido, tá? Vou estar colocando o sal amoníaco. Coloquei no leite e aí ele vai começar a fazer espuma, ó. Vai aumentando. É esse processo mesmo. Ó, encheu a panela. Misturei bem para desmanchar no leite. O sal amoníaco no biscoito tem o efeito de fazer crescer. É um fermento que a gente utiliza para receitas achatadas, tipo biscoito, bolacha. Jamais se utiliza o sal amoníaco em pães, bolos, porque são massas mais úmidas. E aí o efeito não vai ficar legal, porque vai ficar com o gosto do sal amoníaco. Na bolacha, não. Quando assa, esse cheiro forte de amônia que tem, vai acabar saindo. Então, misturei bem com os ovos. E agora vou estar colocando os demais ingredientes. Açúcar de baunilha, estou colocando 10 gramas. Essência de baunilha, você coloque a gosto. Se você gostar de casca de laranja e não tiver a baunilha ou a essência, você pode estar utilizando casca de laranja, casca de limão raspadinha, o que você tiver na sua casa para facilitar. Meio quilo de polvilho doce, vou colocar ele todo. E aí, depois, eu vou estar completando com a farinha de trigo. Então, o polvilho vai todo, a farinha vai até a massa desgrudar da mão. Misturei todos os ingredientes. E agora, por último, eu vou estar colocando o fermento instantâneo. Então, aqui, 15 gramas do fermento instantâneo. E agora, vou com a farinha, então, até desgrudar da mão. Tem 1 quilo de farinha aqui, mas vou ver quanto eu preciso certinho
e depois no final da receita eu passo para vocês. Então, agora a mão na massa e vamos colocando a farinha. Vou amassar e já mostro para vocês. Então, aqui a nossa massa tá pronta. Podem ver que é uma massa mole, ela solta da mão, mas não é uma massa dura, tá, gente? É uma massa bem macia, bem gostosa de trabalhar, ó. Se eu pegar ela mais no meio, eu ainda vou sujar minha mão, tá? O meu 1 quilo de farinha não foi o suficiente. Eu tive que pegar mais meio quilo e daí sobrou isso aqui. Então, vocês controlam com o tamanho do ovo ou com o tipo do grão da farinha que você estiver usando, que pode dar diferença. A farinha é até esse ponto de desgrudar da mão, tá? Então, agora eu vou deixar essa massa descansar um pouquinho, por uns 10, 15 minutos no máximo. Essa massa não cresce enquanto não for pro forno, é só para descansar. E aí eu vou estar passando na máquina para modelar os nossos biscoitos e mostro para vocês. Então, pessoal, vou passando os biscoitos, vou cortando eles e aí eu vou passar no açúcar. Deixa eu desligar aqui para mostrar para vocês. Coloco eles virados no açúcar, pegou? E aí, depois eu tiro do açúcar e coloco na assadeira. Então, eu faço esse processo com todos os biscoitos. Dá uma mostradinha ali na assadeira. Que ali eles já estão com o açúcar. Então, vou completar a assadeira assim e daí já coloco no forno. O meu forno já está ligado, 200 graus, parte superior e inferior ligado, porque eu preciso que ele esteja bem quente para assar os nossos biscoitos. Então, aqui, vou levar para o forno agora. Nossa assadeira já está completa. Vou levar para assar. Então, aqui, pessoal, os nossos biscoitos já estão ficando prontos, ó. Os primeiros já estão prontos. Vou tirar estes e vou colocar o próximo. Eles ficaram em torno de 8 minutos no forno. Meu forno está a 250 graus, ligado embaixo e em cima. E é isso aí. Vamos lá retirar ele da forma, então. Então, pessoal, olha como ficou bonito os nossos biscoitos. Eles estão bem assadinhos, por igual. 8 minutos no forno, temperatura bem alta. E agora, eu deixo eles espalhados, abertos, em uma toalha. Por quê? Para sair todo o cheiro de sal amoníaco, porque sempre fica um pouco. Então, antes de estar armazenando ele para guardar, eu deixo eles assim espalhados até esfriar bem. E aí, depois, eu vou armazenar eles. Uma dica bem importante, se você não tiver uma máquina para passar, que nem eu passei os meus, você pode estar espichando com um rolo, ou mesmo com uma garrafa, e cortar com cortadores, ou até com um copo você consegue cortar eles. Da sua preferência daí. Ou se tiver aquelas máquinas manual, também dá para fazer. Outra dica bem importante, que tem pessoas que não podem com muito açúcar. Então, essa parte do açúcar que eu passei em cima, você não precisa passar. Depois eu vou fazer uma assadeira sem o açúcar para mostrar como é que fica. Assim ela fica mais crocante. Mas quem não pode comer, pode deixar sem. Então, vou continuar fazendo e depois eu mostro para vocês
todos os meus biscoitos prontos. Então, pessoal, quando eu retiro os biscoitos, com a ajuda de um papel toalha, eu retiro todos esses farelinhos que tem, para não ficar nas próximas que a gente vai assar. Então, feito isso, com um plástico, eu tenho banha nesse plástico, e aí eu volto a untar a minha assadeira. Eu sempre passo banha quando eu vou untar essas assadeiras de alumínio, que a banha não deixa queimar. Se for uma outra gordura, agora quando ela for para o forno novamente, ela queimaria a nossa assadeira. E a banha não queima a assadeira, então por isso que eu passo banho. Então eu retiro todos os farelos e com um plástico eu passo a banha novamente. Então vamos lá. Então agora, pessoal, como o meu forno já aqueceu bem, ele tá assando em 5 minutos. Tô passando para vocês todas as dicas, tudo que tá acontecendo para vocês entenderem bem. Então, 5 minutos e os meus biscoitos estão assados, ó. Bem parelhinho, bem bonito. Mas isso vai variar muito de acordo com o seu forno, né? Então, agora eu vou limpar novamente a forma, que nem eu mostrei primeiro, passar a banha novamente e fazer mais. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos ao final dos nossos biscoitos caseiros de polvilho amanteigado. Conforme eu prometi, eu fiz uns aqui sem o açúcar. Para aquela pessoa que não pode com muito açúcar, então pode estar tirando esse açúcar de cima, ó. Ele fica bem legal também. Deixa eu comparar aqui dois, um com açúcar e um sem açúcar para vocês verem, ó, aqui na minha mão. Então, ele fica legal. Também cortei uns com o cortador, o resto da massa que sobrou na máquina. Para quem não tiver máquina, que dá para estar espichando e cortando. Aí eu utilizei esses cortadorzinhos aqui, ó. Ou também dá para cortar com um copo, que nem eu falei. E a chapinha que eu utilizei para esse biscoito foi essa aqui. Que eu acredito que é o que melhor fica ainda, esse biscoito. Mas tudo bem, você faça com o que você tem na sua casa. Agora eu vou deixar eles aqui por umas 2 horas. Vou só cobrir com uma toalhinha e vou deixar ele esfriar bem para que saia todo o gosto que tem do sal amoníaco, né? E aí depois vou armazenar em potes devidamente bem fechado, que ele vai conservar por uns 20 dias, 1 mês. Então, essa era a nossa receita de hoje. Biscoito de polvilho amanteigado ou bolacha, conforme a sua região. E era isso. Se gostarem, compartilhem a receita, se inscrevam no canal, mostrem para os seus amigos, para suas famílias e principalmente façam a receita. Façam e depois nos conta como saiu o produto final. Então, era isso. Até a próxima receita e boa receita para vocês também.